Olá, gente. Eu gostaria de pedir um minuto só da atenção de vocês, por favor. É porque, assim, como todos sabem, né? Eu fiz uma opção de vida e tal, saí do convento, escolhi uma companheira para dividir a minha vida. E desde então tá sendo muito difícil a nossa vida, sabe? Por causa disso, muita gente nem conversa mais com a gente. Pessoas, por exemplo, que eu considerava amigo, hoje em dia nem falam um oi. Mas enfim, estávamos morando em Salto de Pirapora e fiz um curso, né, de cuidadora, me profissionalizei na área e arranjei um emprego em Tapetininga. Então estava muito complicado, né? Era 4 horas de viagem e tal, sem contar com o custo de passagem. Então, o filho, né, da senhora que eu tava cuidando ofereceu: ah, não, minha casa tá lá, tá desocupada, tá imobiliada, eu alugo baratinho pra vocês. Então tá, né, nós íamos, como se diz, com a cara e com a coragem. Então, aí nós mudamos, tal, a casa era uma casa boa, então, assim, digamos, a gente tava com a vida ganha, entre aspas, né, tava com um emprego bom, uma casa boa, então a gente tava, assim, tranquila, sabe, confortável. E certo dia, eu tava indo trabalhar. Quando eu cheguei no meu serviço, tava a família reunida e assim, do nada, eu recebi a notícia que eu estava ficando sem emprego e sem uma casa. Sabe, então aquilo me quebrou as pernas, porque era uma coisa que eu nunca quis esperar. Sei lá, o serviço, né? Até que sim, sei lá, a gente arruma outro, tá, mas sem uma casa. E sem contar que, como a casa era mobiliada, nós vendemos todos os móveis que tínhamos. E bem baratinho, né? Porque a gente tava com pressa, vendemos tudo. Pra vir pra Itapetininga, uma casa imobiliada, né? Então, aí do nada, a gente se viu sem nada, sem nada, sem nada. Porque perdemos o emprego, né? E querendo ou não, as nossas contas eram, assim, um pouco altas, né? Porque a necessidade. E assim, sem casa e sem móveis, sem nada, somente com a roupa do corpo. E aquele dia, quando eu cheguei em casa, eu contei pra Verônica a notícia, ela também ficou arrasada. E a gente só teve menos de uma semana pra poder desocupar a casa. Agora, pense, a gente sem emprego, sem conhecer ninguém na cidade, uma cidade grande, sem móveis nenhum, sem dinheiro, sem nada. E com menos de uma semana para procurar outro lugar. Chegamos a pensar que íamos até morar na rua. Aquilo, sabe, aquilo. Sei lá, eu preferia a morte do que morar na rua. Até né, pensei, nossa, será que morrer não é mais fácil? Só que eu estaria sendo muito egoísta se eu fizesse isso. E aí tava com muito custo e aquilo. Aí a Verônica pegou, vendeu o telefone dela. Nós conseguimos alugar uma casa bem baratinha. E adivinha? Estamos sem móveis nenhum. Apenas, ó, aqui atrás umas sacolas de roupa. Só. E assim, às vezes, como a gente não tem nada, a gente só tem o que? Dá pra. Às vezes com o dinheiro que tem, dá pra comprar o quê? Uma bolacha, essas coisas. E quem consegue. Ninguém morre, né? Comendo sua bolacha, mas como é que fica? A gente só tem uma bolachinha com água, graças a Deus que temos. Mas assim, não temos às vezes quase o que comer. Às vezes a gente tira aquele dinheiro que não tem pra poder comprar uma bolacha. E sem contar as contas, né, que já tá tudo atrasada, que é o de menos. Mas enfim, resumindo a história. E claro, estamos à procura de um emprego, porque parado não dá pra ficar. E quem me conhece sabe que eu não tenho medo de trabalhar. Desde pequenininha, né, já vendia coisa na feira e enfim. O que eu queria pedir pra vocês, por favor, nos ajudem. Sei lá, talvez eu sei que está longe, não tem como doar um quilo de alimento ou algum móvel, alguma coisa. Doa, sei lá, dê alguma ajuda financeira. Doa pelo menos R$ 1. O que for, 50 centavos até. Por favor, nos ajude. Qualquer quantia que vocês puderem nos doar será de grande importância. Até porque
dependendo da quantidade de ajuda que recebermos, nós vamos fazer trufas, né, para poder vender na rua, de casa em casa, sabe? Tentar investir em alguma coisa enquanto a gente não acha uma coisa fixa, né? Quem me conhece sabe, né? As trufas que desde pequena eu fazia para poder vender na feira. Enfim, é isso. E é muito ruim às vezes não ter o que comer. Sei lá, você olhar e falar, poxa, eu queria tanto comer isso. Mas você olha no seu bolso e não tem nada. E mesmo se tivesse, né? Enfim. Então, por favor, nos ajude. É muito ruim não ter nada. Tá bom? Então, o que você puder nos ajudar, ficaremos muito agradecidos. E lembre, quando a gente ajuda o nosso próximo, Deus retribui 10 vezes mais pra gente. Tá bom? Obrigada, e é isso. Contamos com a colaboração de vocês. Um beijo e fiquem com Deus.